Benção, benção. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do curso do Tadel 2025 Conecta. Vocês sabem, mas é sempre bom reafirmar, o Conecta é um curso, é a nossa identidade de discipulado regional. É um material que toda a nossa 8ª região desenvolve, cada um dentro da sua realidade. São aí 4 ou 5 livros, né, que vocês sabem que está à disposição de vocês, e nós, esse ano, depois de diversas etapas, dando curso livro por livro, ou então fazendo um compêndio, dessa vez a gente decidiu fazer 10 aulas com conteúdo dos nossos fascículos 3 e 4 da coleção Conecta, e somado a isso também decidimos trazer o livro que é o Células Excelentes. Esse livro é do pastor Léo Matos, né? Vocês acabaram de assistir 2 vídeos, né? Que o pastor Léo Matos fala um pouco sobre o livro e ele fala um pouco sobre a importância da presença de Deus nas células e a importância das células na vida da igreja. Então, o nosso objetivo é que a gente possa ouvir e aprender com quem está vivendo isso intensamente. Pastor Léo Matos é um dos pastores da Igreja Batista de Belo Horizonte, Batista Central de Belo Horizonte, que tem sido aquela que tem nos abençoado com toda a estrutura do DNA, né? E eles trabalham há mais de 20 anos, é uma igreja que tem uma idade parecida com a nossa, uma igreja de origem histórica, e que hoje está com mais de 25 mil membros, né? Eu estou vendo, a Conceição está entrando, Conceição, mas deixa mudo o seu celular, porque senão está dando microfonia, tá bom? É só ficar no mudo, mas daí você pode pôr deixa eu pedir para iniciar aí. Pronto, deixa no mudo, Conceição. Isso, joia. Pronto. Então, queridos irmãos e irmãs, o nosso nosso material tem sido o material do Conecta e também esses Células Excelentes que nós vamos disponibilizar para vocês, tá bom? Eu acho que agora parou o eco, não parou, Paula? Que eu dei mute em todo mundo aí. Então, meus irmãos e irmãs, a gente vai orar, pedindo que Deus derrame graça e que assim a gente possa ter essa aula inspirados e motivados pelo Espírito Santo. Se você puder, feche os seus olhos, abra o seu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela bênção da vida e porque podemos viver para te servir. Queremos te agradecer, Deus, pela vida de cada filho e filha do Senhor, que o Senhor mobilizou, separou para estarmos juntos neste momento. Pai, abençoa a nossa conexão pela internet, Wi-Fi, abençoa os equipamentos para que possamos aprender diretamente do teu trono. E abençoa e dá conexão espiritual, Pai, para que possamos, através dessa conexão contigo, possamos receber do teu Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus, Pai, é a nossa oração e a nossa gratidão. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Eu queria abrir esse momento, né, convidando algumas pessoas que queiram rapidamente falar o que chamou a sua atenção nos 2 vídeos que nós assistimos, vídeos do pastor Léo Matos, falando da importância da célula na vida da igreja e a importância de Deus, do Espírito Santo, na vida da célula. Alguém quer falar algo que te chamou a atenção aí? Porque às vezes você vai falar algo que eu, ao assistir, não me chamou a atenção aquele detalhe. Comparando com a sua realidade, comparando com a sua igreja, o momento é oportuno. Posso falar, pastor? Pode, Adriana, depois o Rubens. O que mais me chamou a atenção foi quando ele fala a questão de você preparar a sua casa para receber a célula. Então, a questão de você orar preparando o ambiente, a questão de você orar no local que as pessoas vão sentar, né? Isso daí, para mim, fez muita diferença, porque às vezes a gente pensa em como receber a pessoa, pensa no lanche, pensa na palavra, mas a gente
não é que a gente esquece a Deus, mas parece que a gente meio que deixa de lado assim e não pensa assim, nossa, mas que essa palavra possa tocar o coração das pessoas, né? Então, isso me chamou muita atenção. Amém, amém. E, Adriana, olha, a Kalênia também falou isso. A ideia de inovar e criatividade me chamaram a atenção, chegar antes para orar também, né? Que benção, Adriana. Rubens, Com relação, quando ele falou sobre a Trindade, né? Ele fez essa analogia, né? Da Trindade, que a Trindade precisa, né? Um precisa do outro, né? Então, ela é um coletivo, uma comunidade, né? Essa comparação que ele fez com relação à célula em relação à igreja, né? Uma parte da igreja, né? Eu achei legal. bastante Aham. significativo, né? Legal, legal. Obrigado, Rubens. É o que ele fala, né? Deus é um Deus único, né? É um Deus único que ele existe numa célula. É uma coisa tremenda isso, né? Deus, por ser único, ele, entre aspas, deveria existir numa pessoa só. Mas Deus existe em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus que convive numa célula. Isso é muito interessante, né? Isso é tão importante para nós, né? Então, que bênção isso. Mais alguém tem algum comentário para fazer? Lohane, Eu, Edgar. Edgar. Então, a gente sempre tem a alegria, né, de receber convidados. Pelo menos aqui a gente faz muita festa quando vem uma pessoa que já não é do convívio da rotina da célula. E aí, eu achei muito importante ele relembrar e ele destacar que a pessoa mais importante que a gente tem convidado em todas as vezes, né, é Deus, é o Espírito Santo, para que ele esteja presente, né? Isso me chamou a atenção. Amém, amém. A gente estuda, é aquilo que vocês três falaram, a gente estuda, a gente busca estratégia, a gente prepara o lugar, mas nada disso vai ser suficiente sem a presença e a pessoa do Espírito Santo, né? Vou contar um segredo para vocês. Todas as vezes que a gente ora, o Ministério de Louvor ensaia geralmente no sábado de manhã, sábado à tarde, na quinta-feira. E o Ministério de Louvor, sempre no final no momento que antecede o culto, o Ministério de Oração ora pelo louvor. Ou o louvor vai lá para o cenáculo, vem aqui para o cenáculo, e o Ministério de Oração ora por eles, ou eles vão lá no altar, como foi domingo. E no sábado, o louvor sempre avisa o time pastoral, e eu ou a pastora Rose estamos presentes no ensaio para orar e ministrar uma palavra para o ensaio do Ministério de Louvor. E a gente sempre ora pelas pessoas que vão estar no culto de manhã e de noite no domingo, na hora do ensaio no sábado, com a igreja vazia. E muita gente brinca comigo que eu tenho toque, que eu gosto de ficar arrumando os bancos da igreja, mas todas as vezes que eu estou arrumando os bancos da igreja, ou estou limpando teia de aranha, eu estou orando para que Deus limpe a nossa vida, eu estou orando para aquela pessoa que vai sentar no banco no próximo culto, naquele banco que eu estou alinhando, seja abençoada pelo Senhor. Então, o pastor Léo Matos traz essa verdade. Nós precisamos fazer tudo como se dependesse da gente, mas na hora, fazer como se dependesse só de Deus, né? Eu gosto de pensar assim, na hora que você está se preparando, faça tudo como se dependesse só de você. Na hora que vai executar a célula, faça tudo como se dependesse só de Deus. Então, na preparação, 90% de transpiração. Na execução, 100% de unção. Porque se for só na força do nosso braço, do nosso suor, as pessoas podem até ficar animadinhas com a célula, mas não vai haver transformação de vida. Mais alguém tem algum comentário sobre os dois vídeos? Muito importante esses vídeos, né? Depois você pode ouvi-los e vê-los de novo, e se você quiser mandar para alguém, para sua célula, fique à vontade, tá? O vídeo está disponível. Rubens, sua contribuição. Ele falou uma frase que a célula não é método, né? Que ela é estratégia, né? E a gente percebe que nas reuniões, às vezes eu converso com a Cebi, com a Ana,
E elas estão sempre procurando, né, uma forma de estar trazendo algo diferente, né, para a reunião. Então, o método é mais caso. Eu entendi muito bem que ele colocou o método, né? Entendi. Entendi. Não, eu, falar eu vou. Essa aula de hoje, e foi por isso que nós apresentamos o vídeo no começo, nós vamos falar sobre isso, Rubens. Então, nós vamos aprofundar sobre isso, tá? Eu não sei quem está com iPhone, mas está pedindo para mandar o vídeo no grupo. Já está lá no grupo, tá? Os 2 vídeos já estão lá no grupo para vocês se interarem, né? A Mariluza falou que me chamou a atenção no primeiro vídeo é ter comparado a célula com a liderança de Moisés, né? Quando vocês lembram da história, né? Que quando Moisés está começando a liderar o povo na travessia do deserto depois de sair do Egito, o Moisés era o único líder que trabalhava todos os temas, né? Então fazia aquela fila quilométrica de gente para conversar com Moisés. Ele era o legislador, ele era o executivo, ele era tudo, né? E aí o sogro dele vai visitá-lo, até a gente brinca com isso, que ele tinha deixado a esposa com os filhos na casa do sogro. E o sogro vai lá visitá-lo e leva a esposa de volta. Fala, ó, já deu, hein? Tá na hora de você levar sua família para casa. Só que o sogro vê que ele não ia dar conta, porque o sogro fala assim, do jeito que você está fazendo, esse povo vai morrer no deserto de ficar no sol quente esperando para ser atendido. E aí a sugestão, a estratégia de Jetro é essa. Olha, faça grupo de 50, faça grupo de 100, faça líder. Então, aquela ideia da liderança. Eu lidero 10, esses 10 lideram 10 cada um, esses outros 10 lideram 10 cada um. Essa é a proposta da célula. Eu começo com uma célula, minha célula multiplica 2, 3 vezes, eu me torno supervisor daquelas células, e aí eu participo, e assim sucessivamente. Entenderam? Tranquilo? Deu uma interferência aqui, vocês estão me ouvindo? Amém? Joia. Então, queridos, nós vamos agora dar entrada ou dar sequência na aula de hoje, tá bom? Então, eu quero que você fique muito atento aí. Eu vou projetar algo aqui para que a gente possa começar a aula de hoje propriamente dita. O tema da nossa aula hoje é o que é uma célula e a sua identidade, tá bom? Esse é o tema da nossa célula de hoje. É a nossa terceira aula, ainda estamos falando no módulo 1 sobre os fundamentos bíblicos e sobre a visão, no módulo 1, e agora, então, a gente está... deixa eu... A pastora Rose está aí, pastora Rose? Sim, pastor. Eu vou colocar você como anfitriã, então, para você poder ajudar a gente quem chegar aí. Um segundinho só. Deixa eu parar o compartilhamento, que senão o meu trava aqui. Aí, se alguém ficar sem querer acionar o mute aí, você cuida aí. E, pastora, veja também os comentários que eu não vou ficar olhando, tá? Daí, se alguém tiver alguma coisa importante aí, para a pessoa poder, a gente saber o que a pessoa está querendo falar. Então, gente, o que é uma célula e sua identidade? Fundamentos bíblicos e visão. É a nossa terceira aula, tá? O que é uma célula e sua identidade? Deixa eu mostrar para vocês aqui um dado. As estatísticas comprovam que uma igreja convencional ela precisa de 42 membros para uma pessoa se converter. Quando você chega no final do ano e fala quanto que a igreja cresceu, ela cresce proporcional a 1 para 42. Então, se a igreja tem 420 membros, por ano as estatísticas falam que 10 pessoas se convertem. Para cada 420, 10 convertidos.
Para cada 42, um convertido. Isso numa igreja convencional. Numa igreja que tem um modelo da visão celular, as estatísticas mostram que é 1 para 4. Ou seja, para cada 4 pessoas, uma se converte. Ou seja, a igreja cresce uma média de 25% ao ano. Então, se a nossa igreja hoje tem 1.000 membros, depois de um ano trabalhando na visão celular de forma correta, engajada, nós receberíamos uma média de 250 pessoas em um ano. Nós temos recebido uma média de 80, 90. Então, nós estamos aí com, talvez, trabalhando com 40% do nosso potencial, né? E esses números confirmam, porque na nossa igreja, infelizmente, ainda metade da igreja não está envolvida com célula. E a metade que está envolvida está crescendo aí uma média, vamos supor que seja 600 pessoas, está dando uma média de 1 para 6, né? Então, os nossos números apontam para essa estatística. E, queridos, isso, então, é um dado importante, né? Que tipo de crescimento a igreja quer ter? Ela quer ter um crescimento orgânico, um crescimento abaixo do crescimento da população de forma geral, né? E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas na visão celular, a igreja ela tem um crescimento real. Então, continuando aqui, eu queria pensar com vocês quais são as características, até baseado no que nós ouvimos hoje aí do pastor Léo, né? Quais são as características de uma célula saudável? Uma célula saudável, ela tem a presença de Deus. Uma célula saudável tem uma visão contagiante. Ela tem uma liderança de excelência. Ela tem membros comprometidos. E ela tem, como nós já conversamos no início agora, um anfitrião ou uma casa anfitriã adequada. Então, características iniciais de uma célula excelente, de uma célula saudável, e a ideia da célula saudável, até comparando com a célula biológica do corpo, né? Porque uma célula que não está saudável, uma célula doente, ela também pode se desenvolver, mas uma célula doente que desenvolve pode virar um câncer no organismo, né? O que é um câncer? É uma célula que cresceu de forma desordenada, né? Então, pense aí na célula que você frequenta, pense aí na célula que você pretende um dia liderar a partir de uma multiplicação em nome de Jesus. Essas características precisam estar presentes. Presença de Deus, uma visão contagiante, uma liderança que busca excelência, membros comprometidos e uma casa, um anfitrião adequado. Aí, pensando nisso, eu gostaria de pensar com vocês o porquê disso, né? Pastor, por que a gente quer ter uma célula saudável? Por que a gente quer ter uma igreja que cresça? Para a gente ter estatísticas, para a gente mostrar para a denominação que nós estamos crescendo, para a gente ter mais poder político à medida que a nossa igreja é uma grande igreja e os políticos vêm pedir voto para nós, para aumentar a arrecadação. Qual é o objetivo da gente querer que a nossa igreja cresça 1 para 4 e não 1 para 42? Qual é o objetivo? Isso tem a ver com a nossa visão. Qual é a visão que Deus tem para nós? Visão, se a gente fosse definir de uma forma bem prática, de uma forma até um tanto simplista, que a gente não está aqui atrás de grandes conceitos, visão é o quadro finalizado que nós queremos alcançar. Visão é onde a gente quer chegar. Visão é o que Deus tem para nós. Qual é a visão que Deus tem para nós? Lá em Apocalipse, capítulo 19, que é o final de tudo, às vezes a gente olha para Apocalipse, pensa nas desgraças, pensa nos ais, pensa nas mortes, nas pragas, no anticristo, a gente pensa na marca da besta. Quando você pensa em Apocalipse, você pensa nisso. Inclusive, a classe de jovens da nossa igreja, na escola dominical, está estudando sobre Apocalipse. Mas a visão que Deus tem para nós não é essa. Olha o que está escrito no capítulo 19 de Apocalipse 3 vezes. No verso 1, no verso 3 e no verso 6. Depois disso, ouvi do céu algo semelhante à voz de uma grande multidão. Então, queridos,
o final de todas as coisas, a visão final, o quadro finalizado que Deus tem para nós, é que vai ter uma grande multidão no céu. É que vai ter uma grande multidão de gente salva, remida e redimida pelo sangue de Jesus. E essas pessoas só vão estar no céu. E se você ler depois do capítulo 19, você vai ver dizendo aleluia, glória, louvores sejam dados ao Senhor, se nós trabalharmos para que essas pessoas encontrem Jesus como Senhor e Salvador. Então, qual é a visão, pastor Ednei, pastora Rose, qual é a visão que o Senhor tem, que Deus tem para nós? Qual é o quadro finalizado? O que Deus espera? Que a bispa venha nos elogiar, que as nossas estatísticas mostrem que a gente cresceu muito, que a nossa arrecadação dobre, que a nossa visão é Apocalipse 19, uma grande multidão de gente salva, uma grande multidão que não desperdiçou o sangue de Jesus, uma grande multidão que não tornou o sacrifício de Jesus em vão, uma grande multidão que vai viver eternamente numa mega célula abençoada com Jesus para todo sempre. Então, por que a gente quer uma célula saudável? Qual é a nossa identidade? A gente quer uma célula saudável para cumprir a visão que Deus tem para nós. E aí, eu quero afirmar isso. Se não há visão, não tem ninguém não tem necessidade de líder para levar para lá. Para que serve o líder? Para cumprir a visão. Por que você está trabalhando numa quinta-feira à noite nesse curso? Porque você quer ser um líder de excelência para cumprir a visão. Que visão, pastor? Levar uma grande multidão para morar eternamente com Jesus. Eu sempre enfatizo isso. Nós não salvamos ninguém e nem precisa. Jesus já fez tudo de graça. Mas as pessoas só saberão disso se houver líderes que contem para elas. E o líder é aquele que caminha pela visão que lhe foi dada. Se não tem visão, alguém já disse o seguinte: se eu não sei onde eu quero chegar, eu nunca saberei se eu estou no caminho certo. Então, a visão é onde eu quero chegar. A visão é o que Deus estabeleceu para mim. E essa visão é uma grande multidão que Deus tem nos desafiado a fazer parte e a ajudar essa multidão a aumentar. Aí, queridos, vem uma outra palavra no mundo aí do coaching, do empreendedorismo, no mundo corporativo. Sempre quando você vai... Eu tenho... essa semana eu fui tirar sangue, a semana passada, né, para fazer o meu check-up. Hashtag fica a dica para você, que não fez esse ano ainda. E aí, lá no laboratório está lá escrito: qual é a nossa visão? Qual é a nossa missão? Qualquer empresa que você vai, que se preocupe com excelência, eles têm lá no lugar bem claro para todos os funcionários e clientes perceberem: visão e missão. Qual é a visão da Igreja Metodista? Levar uma grande multidão para o céu. O que é missão, pastor? Missão é a atividade específica que Deus deseja que eu, como líder, esteja envolvido de modo a completar a visão. Então, vou repetir essa frase. Missão é a atividade específica que Deus deseja que eu esteja envolvido para que complete a visão que Ele tem me dado. Então, qual é a missão de um líder? Levar as pessoas a cumprir a missão que Deus tem para nós, a visão que Ele tem para nós. Então, qual é a missão? Levar as pessoas até a visão. E a missão, eu estou... O Rubens perguntou sobre estratégia, sobre modelo, né? Como a gente desenvolve a nossa missão? É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está aprendendo a ser líderes que vamos cumprir a missão de levar as pessoas para a visão. Lembre Mateus 28, 16, quando Jesus fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a nossa missão é ser e fazer discípulo. A nossa missão não é ensinar a Bíblia, porque quem ensina a Bíblia é professor.
Quem ensina a guardar a Bíblia é mestre. É um discípulo que ensina outro. E Jesus não falou ensinando todas as coisas que eu vos tenho dito. Ele falou ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, querido, é lá em Mateus 28, né? Você já sabe, eu estou falando decor, mas eu quero ler para não faltar nenhuma vírgula nisso que eu estou falando para vocês agora, né? Qual, pastor, é a visão? Povoar o céu. A visão é uma grande multidão no capítulo 19 de Apocalipse. Qual é a missão? Mateus 28, Jesus ele fala isso, né? Ide, portanto, aliás, é verso 19, Mateus 28, 19. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações. Lembra que a pastora falou na primeira aula? O indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para a célula, indo comprar pão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é ensinando todas as coisas, é ensinando a guardar. Como que eu ensino? Eu ensino as minhas filhas, a minha netinha, ensino a guardar. Guardando. Eu só ensino alguém a guardar alguma coisa se ela aprender comigo. Isso é discipulado. A nossa missão é uma atividade específica que Deus deseja que eu e você, como líderes, estejamos envolvidos para completar a visão que ele tem no Apocalipse para nós. Missão e visão andam juntas. Visão sem ação não passa de um sonho. Visão sem missão não passa de um sonho. Ação sem visão é ficar rodando em círculo e é passatempo. Então, quero me deter nessas três afirmações. Vocês lembram que antes da primeira aula nós tivemos uma aula de explanação e eu falei que lá em Atos a igreja tinha duas asas, a asa do grupo pequeno e a asa da celebração. E isso fazia com que a ave, a igreja, voasse como águia. A partir do quarto século, com a romanização da igreja, a igreja começou a enfatizar os templos, as grandes celebrações, e esqueceu de enfatizar o grupo pequeno. Então, eu até citei o exemplo do papagaio que eu tinha minha mãe tinha quando eu era criança. É só cortar a asa do papagaio, uma asa que ele não voa mais. Se um papagaio quiser girar com uma asa só, ou quiser voar, ele vai ficar girando em círculo. Então, ação sem visão é ficar girando em círculo, é passar tempo. A igreja está envolvida com um monte de coisa, sem querer cumprir uma visão. Não adianta fazer conferência de casais, não adianta fazer espetáculo de final de ano, não adianta ter célula, se não for para cumprir a visão. Qual é a visão? Uma multidão no céu adorando ao nosso Deus. Missão e visão caminham juntas. Se eu tenho um projeto, quero que muita gente vá para o céu, eu quero estar nessa multidão. Mas se eu não cumprir a missão, vai ser só um sonho, uma utopia. Então, missão e visão andam juntos. Visão sem missão, sem ação, não passa de um sonho. E ação sem visão é perda de tempo, é passatempo. Continuando, a missão com ação, ela pode mudar o mundo. Visão com ação, visão com missão, muda o mundo. A gente tem visto. Quantas pessoas nesse grupo tiveram a sua vida transformada através de uma célula que mostrou Jesus para elas? Quantas pessoas na nossa igreja, quantas famílias foram transformadas? Porque quando a gente tem um objetivo, tem uma visão, tem um lugar para chegar e a gente age nessa direção com a nossa missão, vai transformar o mundo. Visão com ação pode mudar o mundo. Fazer discípulos que conheçam a Cristo, compartilhar e multiplicar Cristo na vida dos outros. Essa é a nossa missão. Então, o nosso alvo é fazer discípulos, como que eu faço? Sendo que conheçam a Cristo e compartilhe e multiplique Cristo na vida dos outros. Elementos essenciais, até aqui, deixa eu parar um pouquinho aqui agora, nós estamos falando da característica de uma célula, né? E agora a gente vai entrar no segundo tópico, ou na segunda explicação, que é elementos essenciais. Até aqui,
quando a gente falou das características, presença de Deus, visão contagiante, líder de excelência, membros comprometidos e casa adequada. E falamos de visão e missão. Esclarecemos bem, né? Se alguém perguntar para você qual a visão da Igreja Metodista Central em Goiânia, agora você já sabe. Se alguém perguntar qual a missão, agora você já sabe. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário, o momento oportuno. Se não, é sinal que está bem esclarecedor. Então, eu vou continuar. Ou está tão confuso que eu não sei como perguntar, né? Mas, continuando... Pastor, Oi. só uma dúvida, Lohane. Lohane. Oi. Eu tenho uma colega de trabalho que é testemunha de Jeová e ela compartilhou uma visão dela hoje que eu fiquei, assim, bem intrigada, né? Ela falando sobre a questão do Apocalipse, tudo, e ela falando sobre... a forma como eles encaram o fim dos tempos, que ela tem uma mochila de primeiros socorros, né, que eles têm que fazer. Ela foi e me perguntou assim, mas vocês não têm, lá na Metodista, vocês não fazem a mochila de primeiros socorros? E se vocês fizerem se esconder em ponto de encontro? E aí, na hora, eu falei para ela assim, olha, eu posso estar muito enganada, mas assim, até onde eu sei, num evento, né, de tribulação, nós passando por dificuldade na terra, enquanto cristãos, o nosso foco, né, não vai ser nós nos escondermos, mas vai ser nós espalharmos sobre Jesus para o máximo de pessoas possível. Então, espalhar sobre ele e não fugirmos, né? Fazermos esses pequenos discípulos de alguma forma e não termos, porque senão a gente não cumpre o propósito, né? Que é espalhar sobre Exatamente. Jesus. E aí o senhor falou e eu me recordei dessa conversa dela de hoje, que eu achei muito curioso. É interessante, Lohane. Não é o foco, mas eu vou falar o que ela falar um pouquinho e até fazer um convite para você, né? Para vocês. A classe de jovens está estudando sobre o Apocalipse e esse tema está sendo bem aprofundado lá. Mas o que eu posso responder para vocês é que os testemunhos de Jeová surgiram através de um homem chamado Charles Russell, um norte-americano, século XIX. E ele começou a teologia deles, a interpretação teológica deles, falando que só 144 mil iam ser salvos, que lá no Apocalipse fala 144 mil, que eram só os testemunhos de Jeová. Ocorre que quando passar o número de testemunhos de Jeová no mundo passou de 144 mil, eles tiveram de refazer a teologia deles. Então, eles acreditam que 144 mil vão para o céu e os restantes vão ficar aqui na terra. Para esses, tem de ter a mochilinha de primeiro socorro na hora da tribulação, né? Nós não cremos em nada disso. A gente crê que a igreja vai ser arrebatada, e aí eu sempre falo isso, né? Vocês podem ficar com os poucos bens que eu tenho, pode ficar com o que vocês quiserem meu, posso deixar uma procuração para quem quiser, porque eu vou ser arrebatado. E aí, quem ficar aqui vai ter 7 anos para fazer a diferença, anunciar o evangelho e aumentar a multidão lá no céu. E aí a pessoa não vai querer ficar escondida, Lohane, você tem razão nisso. Ela vai querer anunciar. Mas aí é a aula de Apocalipse que fica para depois, tá bom? Mas por isso que é importante a gente conhecer, porque a nossa visão teológica, se nós não soubermos, tem muita gente aí que tira de letra o que acredita e às vezes não tem respaldo bíblico, né? Então fica aí esse desafio para nós. Escola dominical, para todo mundo. Queridos, elementos essenciais de uma célula, que é um lugar de comunhão, de edificação e de evangelismo. Foi até oportuna a pergunta da Lohane para a gente explicar uma coisa. Célula não é lugar de fazer estudo escatológico. Por quê? Porque é um estudo profundo. Célula é um lugar de comunhão, edificação e evangelismo. Esse é o objetivo da célula. Nós não temos como objetivo fazer um curso teológico, uma pós-graduação. Vocês estão me ouvindo? Amém? Pastora, está me ouvindo? Pastor, perfeito. Tá. É que às vezes está dando que está instável aqui. Então, queridos, a célula não quer dizer que você não vai falar nada de teologia, pelo contrário. Mas se a pessoa quer aprofundar, é na escola dominical que ela vai aprofundar e onde mais tiver oportunidade. A célula é um lugar de comunhão, de edificação e de evangelização, evangelismo. Eu me lembro que 15 anos atrás,
a gente tinha 10 anos atrás, não, uns 12, 13 anos atrás, a gente tinha os grupos Vigia e Ora. E eu falava, os antigos me ouviram falar isso, eu falava que o grupo Vigia e Ora era um lugar de edificação, era um lugar de crescimento, era um lugar de comunhão, e eu falava que era um lugar para a igreja se nutrir. A gente entendeu, ampliou a visão, e hoje a gente tem clareza que a célula é para isso. Mas se a célula não for evangelística, se a célula não for um lugar de conversão, se a célula não for um lugar de acolhimento do novo, ela perdeu o propósito principal dela. Aqui, queridos, a gente tem uma pequena esboço de uma liturgia, de um programa ideal de uma célula. Não quer dizer que isso seja rigoroso. Você, como líder de célula, tem liberdade de compor esse tempo. Mas os estudiosos e a nossa prática como igreja em célula mostra que esses números são próximos de um número ideal, em termos de tempo de cada etapa. Aqui é um período programado de 2 horas de reunião de célula, sempre destacando que célula existe 24 horas por dia, 7 dias na semana, mas a reunião da célula acontece uma vez por semana. Essa reunião, ela acontece incluindo o lanche, o mexe-queixo, em torno de 2 horas. Pastor, a nossa é 1h30. Amém. Compõe esses tempos e esses segmentos no tempo que você quiser, tá bom? Então, o que é uma proposta de uma célula ideal aí? Quais são os elementos essenciais de uma célula? Um lanche, um mexe-queixo, em torno de 30 minutos. Nesse caso, o ideal é que não seja só o anfitrião oferecendo, porque acaba pesando. Não precisa ser um lanche daqueles de festa de aniversário. É uma coisa para a gente ao redor da mesa, que é importante. A gente está em comunhão. E se alguém chegou direto do trabalho, vai dar uma calçadinha no estômago. Mas o foco não é alimentar e encher barriga de ninguém. Por outro lado, se não tem o lanche, falta aquele momento de papo ao redor da mesa. Então, o lanche é importante, mas ele não é imprescindível. E nem é para ser um lanche que fique muito caro, né? E outra coisa também, às vezes eu vejo células que fazem a lista de quem vai na célula. A lista é uma boa para saber quem vai preparar o lanche, quem vai preparar a sala, com quantas cadeiras, tudo mais. Agora, se eu não coloquei o nome na lista e de última hora dá para eu ir, queridos, o líder tem de ficar muito feliz que chegou alguém sem avisar. Se eu coloquei o meu nome na lista e indo para casa que ia ter a reunião, eu encontrei com alguém e eu convidei, a pessoa falou, vou junto, não é porque o nome dela não está na lista que eu não vou convidar. E não é porque o nome dela não está na lista que eu não vou celebrar a presença de um visitante inesperado. Então, é bom fazer a lista? É bom, para deixar na portaria avisado, no caso de condomínio, para preparar o lanche. Mas se acabou o lanche, acabou, ninguém está lá para jantar, né? Mas 30 minutos, pode ser no começo, pode ser no final, fica a critério do grupo, da liderança. Aí, o que é o quebra-gelo? É aquele momento que a gente vai interagir. Tem pessoas que no quebra-gelo contam sobre um episódio que aconteceu engraçado, ou então comentam alguma coisa que aconteceu na igreja, ou então faz uma dinâmica do barbante, do lápis, qualquer dinâmica. E tem hoje livros na internet, você tem muitos lugares que você pode aprender sobre quebra-gelo. Agora, vai fazer um quebra-gelo que vai envolver alguma coisa, é importante que você treine antes, para na hora não dar errado, faltar material, gerar constrangimento em alguém. Então, o quebra-gelo é aquele momento descontraído que todo mundo participa e você respeita aquela pessoa que é tímida, que está chegando agora, para não expô-la a uma situação que ela se sinta ridicularizada. Então, o quebra-gelo é para envolver, não é para excluir ninguém. 15 minutos, pode ser um pouquinho menos, não é bom fazer um quebra-gelo muito grande, né? Então, fique atento a isso. Louvor e oração, se não tiver ninguém que toca, ponha lá um som ambiente, arruma uma caixinha daquelas que funcionam com Bluetooth, ou então o som do celular mesmo, programe, coloque a letra da música no grupo de WhatsApp para todo mundo acompanhar, né? Tem pessoas que têm desenvoltura, eu sou um
que eu não tenho desenvoltura no celular, mas, por exemplo, estou na terceira idade aqui, começa a cantar uma música, eu estou sem o livrinho, eu já digito a primeira frase da música lá no buscador e eu já entro na letra da música. Então, tem gente que tem facilidade para isso ou aprendeu. Tem gente que não tem. Então, ajude, coloque o louvor, uma música que seja de fácil assimilação, né? Se você vai colocar uma música que a letra é muito complexa, você tem de fazer uma exegese da letra. Quando fala lá, quebrei os carros de boi, deixei os navios afundar. Quem não conhece de Bíblia, de Antigo Testamento, não sabe o que essa música quer dizer. E lembra, o foco da célula é evangelístico. Então, é importante que eu me preocupe com isso também. Queridos, uma coisa que eu tenho percebido em muitas células nossas, eu quero fazer um destaque nisso. O compartilhar, que ele acontece nesse momento, é um momento que a pessoa pede a oração, ela testemunha a resposta da oração da semana passada, ela compartilha de um desafio. A orientação que nós damos para os líderes é que o compartilhar não deva ser uma obrigatoriedade. A gente vê algumas células que funcionam, e amém que está funcionando assim, mas a partir desse hashtag Fica a Dica pode melhorar. Eu já ouvi pessoas dizendo, pastor, eu não gosto daquela célula, porque chega lá a gente é obrigado a falar. Então, o compartilha é um momento que não precisa passar de um em um. Agora o fulano falou, agora o ciclano. Chega na pessoa que ela é nova, a primeira vez que ela está vindo, ela vai ficar constrangidíssima. Então, o ideal do compartilha é que seja uma coisa super natural. E a pessoa vai falar assim, olha, eu estou vendo vocês falarem aqui, eu fiquei com vontade de compartilhar também. Aconteceu uma coisa comigo essa semana, e eu queria que vocês soubessem. Então, no final do louvor, a oração e o compartilha, o ideal é que seja algo voluntário. E você, como líder, você pode combinar. Você, como líder, você pode chegar para alguém que você está treinando, falar, fulano, você tem algum compartilho dessa semana? Tenho. Então, você vai compartilhar hoje. Ô, Beltrano, você dirige o louvor hoje? Prepara umas músicas aí. Cicano, você vai fazer oração hoje na hora, eu vou te chamar. Isso é uma forma de você treinar pessoas para serem futuros líderes de célula. Então, e não tem nada de errado isso, né? Você pode até falar, gente, olha, hoje já está combinado, ou então eu conversei, o fulano vai dar um testemunho aqui. A gente faz isso quando volta do face a face. Todo mundo quer dar testemunho, a gente seleciona alguns, né? Então, o ideal é que na hora do compartilho não seja uma coisa obrigatória. Se todo mundo falar, amém. Mas tem muitas células que a pessoa se sente constrangida porque vai passando de um em um, e quando chega na vez dela, se ela não falar nada, vai ficar chato. Ô, pastor, Oi. rapidinho, pastora. Às vezes tem células que já tem esse costume, né, de todo mundo falar e tudo, mas é importante nós termos o feeling de perceber, por exemplo, quando a célula está muito cheia, a gente sabe que demora, e às vezes as pessoas demoram nas suas falas. Então, quando a sala está muito cheia, de mudar a dinâmica, falar, então, vamos ver que quem tem aqui, ouvir 3 testemunhos, alguém tem um testemunho, então 3 pessoas para testemunhar, dá um número também, assim, sabe? Porque senão a gente pode gastar muito tempo, se a sala acaba muito tarde, isso pode talvez impedir as pessoas de voltarem, né? Porque às vezes ela tem uma demanda no outro dia e tudo mais. Legal, legal. Exatamente. Obrigado, pastora. Queridos, então, depois do compartilha, entra o momento que eu coloco aí o item 5, oração e ministração. Mas vocês percebem que o 3, o 4 e 5, eles acontecem misturados, né? Aqui, entre louvor, estudo, compartilha e oração, dá aí 50 minutos, que é a parte mais importante da célula. E o que é essa ministração? A ministração... Alguém aqui quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador? Queridos, às vezes a pessoa, eu conheço e você conhece testemunho de gente que foi transformada porque foi feito um convite. Às vezes você convidar na igreja, a pessoa vai se sentir constrangida de ir lá no altar, tudo mais. Agora, numa célula, gente, eu acabei de falar aqui que Jesus cura, transforma, liberta. Olha o testemunho que nós vemos na palavra da cura do aleijado. O irmão compartilhou que Deus respondeu a oração dele essa semana. Alguém aqui quer ter esse Jesus no seu coração? Percebe? Então, a ministração
é levar as pessoas de uma forma muito tranquila, muito coloquial, muito informal, a experimentar Jesus. O que eu tenho de fazer? Vamos fazer uma oração juntos aqui, todo mundo repete. Eu faço isso muitas vezes no Meia Hora com Jesus, que tem muito visitante. Eu oro, todo mundo ora junto. E no final eu pergunto, olha, quem orou pela primeira vez? Ou então, você que orou, Deus levou a sério essa oração. E a gente não sabe, não imagina o efeito disso no coração da pessoa. E, por fim, os desafios da semana. Né? Quais são os desafios? Gente, olha, quero desafiar vocês vou colocar no grupo de WhatsApp esses textos para a gente ler junto, quero desafiar vocês a gente ter um período de louvor, vamos fazer um combinado da gente tal dia, na madrugada a gente levantar para orar junto, desafie a convidar alguém para vir na próxima célula, desafie a pessoa, né? Ao quilo do amor, então, essa parte, né? Quando você pensa em tudo isso, você pode distribuir responsabilidades na célula para que mais pessoas aprendam sobre liderança. Aí, olha aqui o que eu escrevo, né? Distribuir tais atividades entre os integrantes da célula é uma forma, convide alguém, ó, semana que vem, meu irmão, eu estava pensando em você, minha irmã, para ministrar a palavra, para fazer o estudo. E você pode até, nós, no grupo de líderes, a gente disponibiliza estudos que surge a partir dos sermões. Então, uma das coisas do sermão, que é uma faca de dois gumes, né? É muito bom você pegar o sermão que a pastora pregou numa forma de estudo, a gente disponibiliza. É bom porque daí quem não veio no culto vai saber o que foi falado, a gente pode esmiuçar mais, a gente pode aprofundar mais. O que é ruim disso é que às vezes o líder ele pega o esboço e replica 100%. Aí a pessoa veio no culto domingo, ouviu o sermão. Na terça-feira ela vai na célula e ouve o sermão de novo. Aí se torna algo ruim, contraproducente. Mas se você quiser pegar o estudo, pegar os tópicos, pegar a mensagem principal e desenvolver, ou dar para um líder em treinamento fazer isso, é o ideal. Pastor, eu posso procurar qualquer estudo em outros sites? Pode. Mas o ideal é que nós estamos dando uma direção no culto. Nós estamos dando uma ênfase intencional no culto. Se toda a igreja, durante a semana, trabalhar isso, fica 10. Agora, o que muitos líderes fazem é o seguinte, pastor, eu entrei nesse site, tem bastante estudo para a célula, o senhor recomenda? Pastor, a senhora acha que esse site é sério? Dá uma perguntadinha para nós. Esses dias, uma pessoa aqui da igreja postou uma mensagem dessas devocionais diárias num grupo, e eu percebi que era uma mensagem completamente contrária à nossa fé, porque a pessoa não aprofundou, talvez ficou copia e cola. Então, a gente precisa ficar atento. É bom usar o sermão como estudo para a célula, mas é ruim reproduzi-lo 100%. Você precisa dar o seu tom de célula, a sua personalidade ali, a sua pessoalidade. E se você quiser ir para outras fontes, amém. Mas dá uma consultadinha que os pastores vão poder te ajudar nisso. A gente faz isso, por exemplo, com o Ministério de Louvor. Na nossa igreja, quando um dirigente quer trazer uma música nova, tem diversas etapas, e uma delas é o crivo teológico. O pastor ou a pastora fala, está dentro da nossa teologia essa nova música. Você, como líder de célula, é conveniente fazer assim também. Bom, olha... O Rony pergunta. Pergunta, fala que eu não vi. O Rony fez a pergunta aqui. O senhor fala para a pessoa sobre o que não é de acordo com a IMCG? Que, na verdade, Falamos. Fez a pergunta. Falamos. Por exemplo, Simone, se você descobrir um site e você falar assim, pastor, esse site tem bons estudos, quebra-gelo, o que o senhor acha? Se eu não conheço, eu vou dar uma olhada, vou perguntar para a pastora ou vice-versa e vou dar um feedback disso. Ah, pastor, mas se a pessoa postou uma coisa, se postou, eu falo com o líder daquele grupo. Ô líder, você já viu aquela postagem? Já. Então, conversa com a pessoa que aquilo é espírita, é kardecista, não tem nada a ver. Teve uma vez que uma pastora da nossa região postou um texto e ela nem se preocupou em apagar o hashtag, que era de uma coisa completamente contrária, não foi a pastora Rose, não, completamente contrária à fé cristã, né? Então, a gente precisa ficar atento e eu tenho responsabilidade de avisar quando isso acontecer. Bom, queridos... Também perguntou, essa sequência pode alterar?
Aí pode. Sim, responde aí, pastora. Com certeza. Assim, algumas pessoas optam pelo lanche no início e outras optam no final. E assim, tem até um motivo, né? Alguns colocam no início porque às vezes o pessoal demora muito de ir embora e vai ficando tarde. Aí colocam no início para quando acabar a palavra já despedir, né? Outros colocam no final porque para ter mais tempo de mesa e tudo mais. Então depende muito do caminhar da célula. Então a sequência com certeza pode alterar, assim, desde que os elementos estejam presentes. Legal, legal. Benção, pastora. Queridos, olha que dinâmica de ganhar. Há 4 passos para você ganhar uma pessoa para Jesus. Primeiro, ganhe essa pessoa para você. Se torne amigo, se torne alguém conveniente, se torne alguém que a pessoa te admire pela sua posição, pelo seu caráter. Seja uma pessoa que agrega o outro. Então, ganhe primeiro a pessoa para você, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, onde você viver. Depois, convide a pessoa para a célula. Depois, convide a pessoa para conhecer um grupo de gente que você interage e que é uma bênção. Então, ganhe a pessoa para a célula. Não, se você ganhar a pessoa para a célula antes de ganhar para você, ela pode chegar lá e falar: nossa, esse cara aqui é tão legal, mas eu nunca tinha visto esse lado dele. Ou então ela pode chegar lá e falar: que estranho, eu nem sabia que ele era crente. Então, ganhe primeiro para você, ganhe para a célula, depois ganhe a pessoa para Jesus. Porque a gente às vezes erra. A gente quer que a pessoa aceite Jesus e a pessoa nem sabe com o que ela está falando. Aquele negócio que Gandhi falou para um metodista, né? Um missionário metodista, ele falou assim: olha, o teu Cristo eu aceito, mas o teu cristianismo eu abomino. Por quê? Porque a Índia sofria debaixo do jugo da coroa inglesa, inclusive com escravidão. E a coroa inglesa é cristã. Então, o teu Cristo eu quero, o teu cristianismo não. Então, ganhe a pessoa para você, ganhe para a célula, ganhe para Jesus e depois ensine essa pessoa a amar a comunhão no templo, a comunhão na igreja. Porque, queridos, a pessoa que está na sua célula, que está engajada, que está envolvida, ela já está na igreja. Ela só não sabe disso ainda. E você pode falar: aqui é um corpo de Cristo. Quando um vírus entra na célula, ele está no corpo. Então, o caminho é esse. Não quer dizer que você não deva convidar a pessoa para vir para a igreja em qualquer momento. Pode convidar, não tem nada de errado. Você sempre fala na célula, até a Simone perguntou a semana passada. Na célula eu falo dos avisos, eu falo de que igreja nós somos, eu convido para ir para a programação, para a conferência de casais, certinho. Mas a minha ênfase é que aquela pessoa conheça Jesus através do meu testemunho e depois ela aceitar Jesus através da convivência na célula, ela queira ir para a igreja. E é isso que a gente tem visto acontecer na nossa igreja. Então, 4 passos para ganhar uma pessoa. Ganhe primeiro para você, depois para a célula, depois para Jesus e depois para a igreja. Aí... Ô, pastor, fizeram um comentário. O Anderson Queiroz comentou exatamente, temos que conquistá-la primeiro e a pessoa ver Cristo em nós. E a Simone comentou: verdade, enxergando em nós Jesus, creio que ela já está ganha para Jesus. E uma outra coisa, assim, nós temos um testemunho de uma célula, há muitos anos que eu participei, né, quando eu era mais novinha, de uma pessoa que a gente ganhou para a célula. E aí o desafio era ganhar ela para a igreja. E a gente passou 2 anos orando para eles virem para a igreja e ninguém entendia. Tipo, meu Deus, por que eles não vão? Mas também quando decidiram ir, hoje são uma bênção na igreja. Então isso acontece, às vezes, tempo, né? Até a pessoa se decidir. Amém, amém. Queridos, vou para a última etapa. Oi? Eu tenho uma pergunta para fazer. Érica, pergunta. Eu achei muito interessante essa parte quando você fala que a gente tem que ganhar primeiro as pessoas pra gente. Eu tenho conquistado a amizade de uma colega minha de trabalho, inclusive ela teve eu pra célula
logo em seguida, né? Só que eu queria saber como que a gente faz para não parecer assim que a gente é muito chato, sabe? Que fica convidando e tal. Mas sempre que dá, eu dou uma lembradinha para ela. Ah, hoje tem a célula, se você estiver tranquilo, dá um pulinho lá. Pode passar um pouquinho mais tarde e tal. Uhum. E aí tô nessa luta aí para tentar não ser muito chata, assim, sabe? Érica, legal, legal. Mas deixa eu falar uma coisa para você, gente. A gente é bem menos chato do que a gente aparenta, tá? Porque às vezes a gente fica tão preocupado, não seja um chato, né? Aquela que a pessoa falou que não, e você fica insistindo. Mas dá a chance dela falar não. Eu sempre falo o seguinte: o não eu já tenho. Agora, às vezes a gente fala não pela pessoa. Ah, pastor, eu sei que a pessoa não vai querer, eu não vou convidar. Não, deixa ela falar não. Como você falou, você já está se aproximando, está sendo simpática. A pessoa pediu oração. Tipo assim, olha, vai ter célula hoje. Você tem algum motivo de oração? Eu posso fazer um pedido lá, que a turma já te conhece, que você foi uma vez, ou então não. Ah, pede lá oração por mim. Queridos, ontem foi muito interessante, né? Ontem foi aniversário da Manu. E aí a moça que cuida dela, a babá dela, todo dia vai numa pracinha ali perto da onde a Giovana e o Rafael moram, e elas têm lá as babás que se reúnem toda a tarde. Elas têm um grupo de WhatsApp que tem 29 babás que se reúnem lá. E aí, essa babá, que é a Amanda, da Manu, ela decidiu conversar, fazer um aniversário para a Manu na praça. E aí, quem viu nas redes sociais aí, nós postamos. Aí fomos eu, a Solange, 4 horas até 3, 4 da tarde, a Giovana, o Rafael, e as babás, algumas mães ficaram sabendo e quiseram ir. Tinha lá 12 ou 13 crianças, tudo bebezinho, fazendo uma festa de aniversário da Manu. 1 hora eu estava meio longe falando com o Rafael, meu genro, que é líder dos casais, e falando sobre preletor do encontro de casais agora, que vai ser daqui 2 semanas. Eu estava, Rafael, o negócio do preletor, tal. Uma mãe chegou e falou, gente, desculpa eu falar, mas a gente ouve as conversas, né? Desculpa eu ser intrometida, mas eu ouvi falando preletor. A gente já tinha orado lá, nós fizemos uma oração na hora do parabéns, mas essa mãe não estava. Aí ela falou assim, quando fala de preletor, está falando de crente. Então eu sei que vocês são crente. Falamos, somos, nos identificamos. E ela queria pedir oração para uma amiga dela que tinha perdido o bebê naquele dia, ontem. Aí eu me identifiquei, falei, dei testemunho da Gi, que perdeu, o Rafael perderam um bebê antes da Manu, que ela era um milagre, e nós oramos ali na praça por aquela mãe e pela amiga dela. Tudo porque ela passou por nós e ouviu falando a palavra para o eleitor. Percebe? Agora, o não a gente já tem. Entendeu, Érica? Convida. Ah, não, não vou. Tá bom, estou à disposição. Você tem algum pedido de oração? E Deus vai fazer em nome de Jesus. Eu já convidei o assaltante que me assaltou. E ele não veio para assaltar os outros, não, né? Não, é bem no dia, cara, o Bruno perdeu a carteira, caiu bem no negócio do sofá, aí todo mundo já olhando para mim, Rose do céu, seu convidado tem uma carteira. Mas ele vem até na igreja, o rapazinho também. Amém. Queridos, benção. Eu não quero prolongar dentro do nosso combinado, então vou dar uma aceleradinha aqui para a terceira etapa, identidade e cultura da célula. Identidade, tem alguém riscando aí. Identidade da célula, quais devem ser os alicerces? 4 pilares que alicerçam a nossa célula, dando identidade e cultura. Oração e presença de Deus, uma boa escola de líderes para preparar novos líderes, visão de multiplicação e supervisão. Então, nós vamos, nos próximos dias, aprofundar nisso, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Nós vamos aprofundar para vocês entenderem bem. A nossa identidade e a nossa cultura tem de estar presente no nosso DNA, que nós falamos desde o vídeo do pastor Léo lá, que a Adriana comentou isso. Presença de Deus. Queridos, na sua reunião de célula, no seu grupo de célula, na interação, Deus precisa ser presente, porque como o pastor Léo falou, Rubens, célula é uma estratégia, mas a presença de Deus é muito mais do que uma estratégia.
A presença de Deus é que faz o óleo, é o óleo que faz a máquina funcionar. Não adianta ter um motor potente se não tiver óleo para lubrificar. Então, oração, presença de Deus, líder. O que nós estamos fazendo aqui? Aqui é uma escola de líderes. Nós vamos falar nesse curso ainda sobre multiplicação de líderes. E a multiplicação precisa vir com um processo de supervisão. Para concluir, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Que líder você e eu somos? Qual ferramenta utilizamos? E aqui quero pensar na figura da pá ou da enxada. Pense aí nisso. Pensa no cara que está trabalhando no campo. Quando você usa uma pá, o que você faz com a pá? Você puxa para perto de você o que você estiver trazendo. Você está puxando areia, você está puxando algum outro tipo de material, a pá traz para perto. Aliás, a enxada, estou falando errado, desculpem. A enxada traz para perto. A pá você enche para jogar no lugar que você quer. Então, imagina que você está pegando areia. A enxada, você puxa a areia para onde você está. A pá, você joga areia para onde você quer. O líder que nós precisamos ser. Pense nisso. Você está sendo um líder que usa enxada e centraliza tudo em você e quer tudo ao seu redor e você quer que as coisas... você quer ser aquele que vive em função das suas necessidades. Você não quer multiplicar células, você quer que essa célula seja grande, porque quanto maior, mais você vai ser um líder de excelência. Ou você usa a ferramenta da pá, que você fala, vou fazer um monte ali, e você joga a terra naquele lugar. Vou fazer outro monte ali, você joga a terra ali. Então, eu queria que você pensasse nisso. Eu sou um líder que usa pá ou sou um líder que usa enxada? Liderar é influenciar. Jesus não escolheu pessoas prontas. Ele preparou as que estavam dispostas. Quando ele fala assim, vem e segue-me. Alguns falaram, deixa eu despedir do meu pai, deixa eu enterrar o meu pai. Jesus, ele não chamou pessoas disponíveis, chamou pessoas que disseram, eis-me aqui. Então, liderar uma célula é influenciar com a sua espiritualidade. Liderar um grupo é ser influência naquele... O líder é alguém que influencia. Uma boa forma de você resumir liderança é influência. Liderar é influenciar. E aqui essa ideia de eu mais um. Você tem mais um na igreja? Você tem mais um na sua casa? Você tem mais um no seu trabalho? Alguém que você traz para perto para influenciar? Equipar é a maneira que você treina os outros. Equipar é você treinar pessoas para alguma tarefa. E preparar essas pessoas é como você as mobiliza para fazer a obra depois que forem equipadas. Então, o Espírito Santo nos equipa. O Espírito Santo nos dá ferramentas. Os dons são ferramentas do Espírito Santo. Mas se você não for preparado, você não vai saber usar o equipamento. Então, Deus te capacita. Nós te preparamos. Deus te capacita, Deus te equipa com dons, com paixão, com compaixão. A gente faz um curso de treinamento de líderes para mobilizar os equipados para executar a missão e alcançar a visão. Eu não vou agora falar sobre isso, mas eu vou mandar o material para vocês, que é um testemunho, um exemplo bíblico de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37 é aquela famosa história do Vale dos Ossos Secos. Então, você vai ler Ezequiel 37 como tarefa de casa. Eu vou mandar alguns apontamentos que eu ia fazer aqui, lá nos slides que eu vou disponibilizar, e você vai ver. Mas Deus quer nos levantar. Mas se você se lembrar da história de Ezequiel, Deus ele fala, Ezequiel, você acha que tem chance? Ezequiel, você acha que dá? Se você achar que dá, então profetiza. A profecia vem através da minha disposição de querer ser usado por Deus. Deus me dá o equipamento e a igreja te capacita e dá estratégia de como a gente vai
desempenhar essa missão alcançando a visão. Alguém tem alguma pergunta? E eu quero uma consideração final que eu vou fazer. Alguma pergunta? A Diva abriu o microfone. Você quer falar alguma coisa, Diva? Não, pastor, o senhor falou assim, preparar é como você, eu não terminei de anotar, eu estava anotando. Ah, Preparar tá. é... Eu vou repetir para você, então, aqui. Passou rápido. Preparar é como você mobiliza os que foram equipados para executar a missão. Então, vou repetir. Equipar é a maneira que você treina os outros, né? Equipar é a maneira que o Espírito Santo vem sobre nós, nos dá poder e autoridade, e preparar é quando as pessoas se mobiliza. Então, quem tem aqui o dom de liderança, quem tem o dom de pregar, quem tem o dom de ministrar louvor, quem tem o dom da oração, isso é Deus que dá. Mas é mais ou menos assim, né? A pá é Deus que me dá. A forma de usar a pá é a igreja que nos capacita, que nos treina. Ô, pastor, eu fiquei pensando no negócio aqui, porque também pode ser o contrário, né? Porque, desculpa aí, mas, por exemplo, a enxada, a gente traz as pessoas para nós. E a pá, a gente joga fora, entendeu? Eu estou analisando de outra forma. Entendi. Entendeu? É uma analogia. A analogia tem diversas, é verdade. Que pode ser assim também, entendeu? Eu até achei que a enxada era mais importante. Entendi. Benção. Queridos. Você traz para si e ela fica ali retida, né? Aí, no sentido da pá, você está enviando também, né, para a pessoa viver e alçar outros voos. É isso. Agora, queridos, para a gente concluir, por falar de preparar, eu quero lançar junto com a pastora um grande desafio para você. Fique muito atento, por favor, você que está aqui e você que vai ver depois a gravação, como vocês têm ficado. Eu louvo a Deus por tudo isso que tem acontecido nesse curso, tem sido muito além das nossas expectativas, glória a Deus pelo seu engajamento. Mas em falando de treinamento, a Igreja Metodista na 8ª Região oferece a cada 2 anos um curso, uma concentração, uma conferência para capacitar, para treinar os líderes e os cristãos da nossa região. Nós chamamos esse encontro de Conexão 3,16. 3,16 está inspirado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você conhece. Então, ano sim, ano não, a região faz uma grande concentração, 400 pessoas, 350 pessoas, para sermos capacitados. Por exemplo, na última que nós tivemos em Brasília, a pastora Wilze Adorno esteve presente ministrando sobre Ministério Discipulado de Criança. A Valquíria começou a seguir essa pastora, fazer os cursos dela. O nosso ministério local tem sido extremamente abençoado. Nós, terminando agora, eu vou subir lá para ver a reforma da Igreja das Crianças, que nós estamos adaptando ali. Tudo fruto do que a Valquíria tem sido ministrada através da pastora Wilze, que esteve conosco agora em maio, no aniversário da igreja. E onde que a pastora Wilze entrou na história da Igreja Metodista? No último Conexão. Então, estou dando um exemplo de como a nossa igreja quer ser preparada, quer ser treinada. E aí, queridos, o próximo Conexão 316 vai ser agora, em outubro, exatamente daqui a um mês, do dia 10 a 12 de outubro. 10 a 12 de outubro, nós vamos ter um treinamento regional. E a grande bênção é que esse ano vai ser aqui na Central de Goiânia. Então, o último que teve foi em Brasília. Nós gastamos, além do transporte, se eu não me engano, ficou R$500 por pessoa no final de semana. 520, mais exato. 520, e tinha lá quase 400 pessoas. Esse ano, esse que vos fala, junto com a pastora e outros pastores aqui de Goiânia, lutamos para trazer para cá. E conseguimos, não foi difícil, mas nós oferecemos a central para fazer aqui o Conexão 316. Vai começar dia 10 de outubro à noite, sexta-feira à noite, e vai ser presencial, não vai ser online. Sábado, o dia todo, até a noite, e domingo até na hora do almoço, aqui na central. E, queridos, nós contratamos aquela irmã que já fez diversos eventos de virada de ano, a Vilma.
ela vai vir com a equipe dela cozinhar para nós e servir tudo. Eu quero desafiar essas 80 pessoas que estão nesse curso a virem para esse treinamento. Pastor, é a pós-graduação do curso que nós estamos dando aqui. E aí, olha quem vão ser os preletores, deixa eu ver se consigo projetar para vocês aqui. Os preletores que vão estar conosco. Deixa eu ver se vai aparecer. Aí, quando o senhor projeta aí, eu posso falar uma coisa rapidinho? Por favor. E assim, também é uma oportunidade para nós de renovo, sabe? De ser renovados. Os cultos, geralmente, são muitos, assim, muito preciosos. Então, já colocar esse propósito diante de Deus, assim, Deus, nesse conexão, renova meu ministério, meu chamado, fala comigo, me dá uma direção. Então, é uma oportunidade de se equipar, preparar e também de voltar incendiado também, né? Por essa verdade que é Cristo. Amém, amém. Obrigado, pastor. Então tá aí, olha, Conexão 316, salvação, santidade e serviço. Quem vai estar conosco? O Carlinhos Senegal, que vocês conhecem, que é uma bênção, já esteve conosco, é um homem de Deus. A Bispa Ideide, que dispensa apresentação. Bispo Gilberto. O Bispo Gilberto é bispo da Igreja Metodista Wesleyana, um homem de Deus. Em maio, nós tivemos encontro nacional de pastores da nossa igreja, e ele foi o único preletor convidado de fora. Os outros foram os bispos e a bispa. E eu ouvi a ministração dele, ele é um homem de Deus, bispo Gilberto vai estar conosco, e o pastor Breno Ferrari, é lá de Belo Horizonte, da Igreja Batista, que a gente tem bebido deles, é supervisor de rede, é um homem de Deus. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui, deixa eu ver se vai dar... Não, aqui já é a célula, não é isso que eu quero, não. Peraí que eu vou parar aqui. Então, queridos, eu vou postar no grupo lá esse material. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você não conseguiu ler lá baixinho, eu quero falar. Quanto vai custar esse evento? Preste atenção. Vão ter 6 refeições. 4 refeições, 2 cafés da manhã e 2 coffee breaks. 6 refeições. Se você for almoçar em qualquer lugar em Goiânia, no lugar mais barato, e se você pagar a refeição, a sobremesa e o refrigerante à vontade, eu acredito, Eduardo, que não fica menos de R$40 por pessoa. Uma refeição com refrigerante e sobremesa. A nossa refeição aqui vão ser 6. Então, querido, se sair a R$40 uma refeição, só de refeições dá R$240. A taxa de inscrição para o nosso evento, que quem está organizando é a região, a gente só vai apoiar e ceder os lugares, a taxa vai ser R$280. O que está incluso nesses R$280? As refeições, os cafés, os coffee breaks, vai estar incluso o material, a vinda dos preletores, que tem custo para isso, tudo R$280. E eu já sei a pergunta que você está querendo fazer. Pastor, mas se eu for almoçar em casa? Querido, você vai gastar mais do que isso. Você vai chegar atrasado para as reuniões. Você não vai estar naquele momento gostoso de comunhão, no almoço, no jantar, onde a gente senta com o pessoal lá de Cuiabá, senta com o pastor Ramilson, com a pastora Isa, com a turma deles, senta com o Carlinhos e a gente almoça junto, tira dúvida, é abençoado. Se deixar para você fazer as refeições em casa, você vai chegar atrasado, vai sair mais cedo, depois do almoço, aí a gente vai ter oficina, vai ter um monte de coisa acontecendo. Então, eu quero lançar esse desafio. Quem está engajado, se envolve. E se você falar, pastor, não tenho dinheiro de jeito nenhum, converse comigo com a pastora, que a gente vai dar um jeito. Ou vai te ensinar a administrar as finanças, ou vai te ajudar financeiramente. Eu não sei como que você vai fazer, mas você não vai deixar de participar desse encontro por questão financeira, em nome de Jesus. Como que funciona? Eu vou colocar no grupo o link da inscrição. Lá você pode pagar por Pix, pode pagar por boleto ou com cartão. No caso de cartão, se você quiser parcelar, tem um acréscimo da própria operadora do cartão. Não é da igreja esse valor. Então, queridos, eu quero concluir a nossa reunião de hoje. A pastora vai orar por nós. Eu quero concluir convidando você a se engajar nesse projeto.
Não deixe para a semana que vem ou para outra para tomar decisão. Por quê? Porque a gente tem de mobilizar toda a infraestrutura para saber. O nosso sonho é ter 400 pessoas aqui nesse final de semana. E desses 400, o meu sonho é que pelo menos 80 líderes em treinamento da nossa igreja estejam participando. E aí eu quero convidar você para fazer parte disso. A gente aprendeu que sonho sem ação é ilusão. Então, esse sonho, para cumprir a visão de Deus, depende de uma ação sua, de entrar nesse projeto em nome de Jesus. Então, fica o desafio. Falta um mês. Aliás, falta 29 dias, porque vai começar dia 10 de outubro, sexta-feira. E, queridos, eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem um monte de gente. Hoje mesmo, nós temos líderes da nossa igreja lá em Sumaré. Foram para um encontro lá nacional que tem uma vez por ano. Nós temos gente que sai daqui e vai para todo lugar para ser ministrado. Glória a Deus porque a gente investe para aprender mais das coisas de Deus. Então, chegou a hora da gente investir pouco para estar dentro da nossa igreja sendo abençoado. Amém? Pastora, fala o que você quiser e ora por nós. Amém. Então, sei que vai ser bênção, queridos. Queremos ver o rostinho de cada um de vocês nesse Conexão 316. No último, eu não pude ir, com muita dor do coração. Chorei por causa disso, porque eu estava sonhando com esse momento. E nesse vai ser... Mas por que você não pôde ir, pastora? Porque eu estava convalescendo. Estava recém-operada e aí eu não pude ir. E a médica proibiu, porque ela queria ir. Não, eu estava planejando arrumar uma cadeira de roda. Aí a médica não deixou nem o Arthur, mas por mim, eu tinha ido. Então, amados, vai ser bênção demais da conta. Meu Deus, estou ansiosa por esse momento. Vamos celebrar juntos. Oremos, então? Pai querido, nós te louvamos por esse tempo tão precioso, te louvamos pelo teu cuidado, te louvamos, a Deus, porque o Senhor nos impulsiona, o Senhor nos equipa, o Senhor nos sustenta no ministério, no nosso chamado, e obrigada, Pai, porque o Senhor nos chama para fazer parte dessa missão tão linda, tão importante. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos chama de filhos e filhas, o Senhor nos chama de amigos e amigas. Obrigada, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, fica conosco. Continue a ministrar aos nossos corações, que esta palavra continue a reverberar na nossa mente, que sejamos transformados, fortalecidos e animados por ela. Pai, nós oramos apresentando as nossas células diante do Senhor, cada membro, cada líder em treinamento, cada líder, cada anfitrião. Oh, Deus, em nome de Jesus, derrama o teu renovo, derrama novidades que vêm do alto, Senhor, em nome de Jesus. E, Pai, nós também colocamos diante de Ti o Conexão 316, colocamos, ó Deus, o teu povo que sentiu esse desejo no coração de ir, colocamos também os corações que não sentiu, mas o Senhor, eu creio que o Senhor tocará, e que seja um tempo nas nossas vidas, ó Pai, de um divisor de águas, um tempo de equipar, um tempo, Deus, de sermos fortalecidos, um tempo de aprender, Senhor. É isso que nós queremos, ó Pai. Em nome de Jesus, incendeia a tua igreja, incendeia, Senhor, os corações e as mentes, ó Deus, para continuar empenhados, ó Deus, na missão, ó Deus, de levar essa grande multidão para o céu. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, amém. Gente, vamos tirar a fotinha, coloca o celular na vertical, na horizontal, abre a câmera. Alguém está com o computador aí para tirar foto, que o meu celular acabou a bateria. Eu tô, pastor. Então vai, a pastora vai tirar e abre aí o computador, abre o visual aí. Cadê o Cecília Conceição? Para aparecer aí. Se você tiver de pijama, não tem problema. Ô, pastor, o senhor lembra onde é que clica para ver todo mundo? Aonde? No celular? Não, no computador? Eu esqueci. É visualizar. Ah, é no Views. Deixa eu ver se é no Views. Isso, é. E, pastor, a pessoa. Ô, pastor, o senhor que entende do inglês? Ah, achei. Não precisa nem de inglês. É que tá em inglês. Ali, gallery. Pessoal, lembrando, enquanto a pastora fica bonitinha que ela está tirando a foto, Diva, quer colocar de lado o seu celular? Queridos, coloque no chat agora do Zoom o seu nome de quem está assistindo a aula com você para a gente pôr a lista de presença, tá bom? Se alguém quiser, amanhã vai estar disponível o link para você assistir
a aula de novo, tá bom? E daqui a pouquinho eu vou colocar o link do Conexão para você já fazer sua inscrição. Tirou, pastora? Mais um. Peraí, deixa eu tirar da página 2. Benção, benção. Ai, gente, que igreja de pessoal bonito, gente. Que isso? Tem uma pessoa feia ali. Peraí, deixa eu ver qual que é. Opa. Ó o Gabriel. Olha o sorriso Bip verdadeiro aqui, do bonitão Gabriel que ele é, ó. Gente, Deus abençoe vocês. Alegria estarmos juntos. Domingo tem culto às 9, às 18. Esperamos cada um de vocês para juntos celebrarmos. Um beijo. Pessoal, enquanto você está saindo, quinta-feira que vem vai ser aula presencial, tá bom? Quinta-feira que vem, aula presencial. Quem não assistiu o vídeo aí do Pastor Léo, entra no grupo do WhatsApp lá e assiste. Um beijo!